O gol foi feio, como a temporada dos dois times que decidiram a final da Liga Europa. Mas para o Tottenham não poderia ter sido mais importante. O título da segunda competição europeia também tinha significado para o Manchester United, mas por motivos mais práticos. A vaga na Champions League e o alívio financeiro. Porque eles conquistaram a Liga Europa alguns anos atrás com José Mourinho e não foi exatamente um divisor de águas na era após Alex Ferguson. E talvez essa conquista também não revolucione o momento do Tottenham, mas lhe entrega o que ele há muito estava procurando. O que nem o time de Luka Modric conseguiu, nem o time de Harry Kane, nem o de Maurício Pochettino. Nem o de Mourinho e nem o de Antônio Conte. Pela primeira vez desde 2008, pela primeira vez em 17 anos, o torcedor tem a permissão de gritar: "Eu sou campeão". Alguns feitos registrados pelo Tottenham ao longo da seca possivelmente são mais difíceis do que conquistar um título em si. Chegar a uma final de Champions League, por exemplo, especialmente após a apoteose naquelas semifinais contra o Ajax. Ou então se manter por mais de 10 temporadas no top 6 de uma liga tão competitiva quanto a Premier League. Embora seja alvo de muitas piadas no futebol inglês, com direito a um apelido pouco lisonjeiro, até a seca recente o Tottenham havia ganhado pelo menos um título de elite em todas as décadas desde os anos 50. Que nem gigantes como o Liverpool e Arsenal conseguiram, sem nem falar em novos ricos como o Chelsea e Manchester City. E não é que eles bateram na trave tantas vezes assim. O último título havia sido a Copa da Liga Inglesa de 2007 e 2008 sob o comando do técnico espanhol Juan de Ramos. Na temporada seguinte, com o recém-contratado Luka Modric, o Tottenham voltou à decisão, mas perdeu nos pênaltis para o Manchester United. O Manchester United que havia acabado de contratar Dimitar Berbatov do próprio Spurs. Demorou muitos anos para que uma nova oportunidade aparecesse. Depois da desastrosa passagem de André Villas-Boas e de um pacote de reforços que entrou para a história, mas não do jeito bom, Maurício Pochettino assumiu o Tottenham e imediatamente chegou a mais uma final de Copa da Liga Inglesa. Dessa vez, o carrasco em Wembley foi o Chelsea, com gols de John Terry e Diego Costa. Em todos esses anos de seca, o Tottenham nunca chegou realmente próximo de conquistar a Premier League. Foi o principal perseguidor do Leicester nas rodadas finais daquela campanha milagrosa, mas acabou perdendo até o vice-campeonato para o Arsenal no último fim de semana. No ano seguinte, foi vice-campeão, sua melhor campanha no campeonato inglês desde 1963, mas a léguas de distância do Chelsea de Antônio Conte. O momento em que esteve sem dúvida no primeiro patamar do futebol europeu foi em 2018 e 2019, quando chegou à final da Champions League. É que no fim, acabou não tendo poder de fogo para derrotar o Liverpool de Jürgen Klopp. Após a saída de Pochettino, o Tottenham decidiu apostar em técnicos medalhões que tinham passados vitoriosos. E um deles quase quebrou o jejum. Quer dizer, mais ou menos. Mourinho levou o Spurs à decisão da Copa da Liga Inglesa, mas foi demitido na semana da partida final contra o Manchester City. Sob o comando de Ryan Mason, os Spurs sucumbiram em Wembley. Não é à toa que aqueles 17 anos pesavam tanto em White Hart Lane. Se você quiser mais conteúdo do meio-campo, nós temos uma newsletter, com edição exclusiva para assinantes na terça-feira e outra gratuita, aberta para todo mundo, na sexta-feira. Esse canal também tem um clube de membros que concede acesso à newsletter exclusiva a partir do plano centenário, além de outros benefícios, como um grupo de WhatsApp para bater papo sobre futebol. Falando em bater papo sobre futebol, nós gravamos um podcast 2 vezes por semana, com lives às 19h30 de segunda-feira e às 14h de sexta-feira. E depois, ele aparece no seu agregador favorito. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, contar com seus amigos. Tudo isso ajuda bastante. A Liga Europa é a maior conquista do Tottenham em mais de 30 anos, em competição com a grande história escrita na Copa da Inglaterra de 90 a 91. Mais do que isso, serve para resgatar a vocação continental dos Spurs, que andava um pouco adormecida. E é uma vocação bastante relevante, o quarto clube inglês com mais títulos europeus. E serve também para tirar uma casquinha do Arsenal, que pode até ter vivido uma virada de século mais gloriosa, mas amargou 4 vices continentais nesse período, o último deles na própria Liga Europa. Esse time atual se junta às gerações vitoriosas que conquistaram a Recopa de 62 e 63, a Copa da UEFA em 71 e 72 e de novo a Copa da UEFA em 83 e 84. Foi o grande feito continental do time de Bill Nicholson, técnico lendário do Tottenham mais lembrado pela dobradinha de 60 a 61. Time que praticava futebol ofensivo e reunia alguns dos maiores ídolos da história do clube, o capitão Danny Blanchflower, o habilidoso Cliff Jones e o artilheiro Jimmy Greaves. Foi o primeiro título de um clube inglês em uma competição da UEFA. O Tottenham já vinha de uma grande campanha na Copa dos Campeões, eliminado pelo Benfica nas semifinais. Na Recopa, aquela parte do futebol ofensivo ficou bastante em evidência. 8-4 no placar agregado contra o Rangers, 6-0 contra o Slovan Bratislava para reverter a derrota na ida, 5-2 no agregado contra o OFK Belgrado e na decisão em Rotterdam,
os artilheiros de Bill Nicholson aplicaram 5-1 sobre o Atlético de Madrid, campeão da edição anterior da Recopa. A Copa das Cidades com Feiras, além de ter um grande nome, passou a ter critérios de seleção mais claros ao longo dos anos, até ser repaginada como Copa da UEFA a partir de 71-72. E coube ao Tottenham se tornar o primeiro campeão do torneio rebatizado. Bill Nicholson seguia à frente do Spurs, completando 14 anos de casa. Comandava uma nova geração de ídolos, o goleiro Pat Jennings, o capitão Alan Mullery, o meia Steve Perryman e o campeão do mundo com a seleção inglesa Martin Peters. O Tottenham passou por Keflavik da Islândia e Nantes da França, além de Rapid Bucareste e Uttaradži, ambos da Romênia. E nas semifinais, desbancou o Milan, que vinha do título da Copa dos Campeões 3 anos antes, com direito a uma memorável virada por 2-1 em White Hart Lane. A decisão foi entre clubes ingleses e os londrinos se impuseram contra o Wolverhampton, vencendo por 2-1 no Molineux, com 2 gols de Martin Chivers, e confirmando o título com um empate por 1-1 no norte de Londres. 2 anos depois, em 73-74, o Tottenham voltou à final da Copa da UEFA, mas foi derrotado pelo Feyenoord. Depois do esquadrão dos anos 60, o Tottenham do início da década de 80 é provavelmente a segunda melhor geração da história do clube. Foi bicampeão da Copa da Inglaterra e fez bom papel na Recopa 81-82, eliminado nas semifinais pelo Barcelona. O sucesso continental acabou se concretizando na Copa da UEFA de 83-84, após a quarta colocação no campeonato inglês. O capitão Steve Perryman era o remanescente do título anterior, acompanhado por novas referências como Graham Roberts e Steve Archibald. Os lendários Osvaldo Ardiles e Ray Clemens também eram opções do técnico Keith Birkinshaw, responsável por tirar o clube da segunda divisão 6 anos antes. Os Spurs tiveram uma série de adversários pesados naquela Copa da UEFA, gente do calibre de Johan Cruyff e Karl-Heinz Rummenigge. Depois de eliminarem os irlandeses do Drogheda United por 14-0 no agregado, tiveram uma revanche contra o Feyenoord acumulando 2 vitórias. Nas oitavas, a vítima foi o Bayern de Munique, revertendo em Londres a derrota na Baviera. Passaram também por Áustria Viena e Hajduk Split antes da final contra um forte Anderlecht, base da seleção belga. O empate por 1-1 prevaleceu na Bélgica e se repetiu em White Hart Lane, com a vitória do Tottenham por 4-3 nos pênaltis. Ao término da partida em Bilbao, o rosto mais visado pelas câmeras era bastante óbvio. Todo mundo queria ver a emoção de Son Heung-min após o seu primeiro título pelo Tottenham. Pouco importava que ele teve papel de coadjuvante na decisão. Ele foi um dos protagonistas do Tottenham durante os anos de sonhos e decepções que levaram a essa conquista. Muitos jogadores encheram os olhos dos torcedores nesse período, especialmente Harry Kane, mas não conquistaram títulos. Kane teve em Son o seu grande sócio no Tottenham, o complemento perfeito no ataque, com características que se potencializavam e alimentaram esperanças no norte de Londres. Juntos, eles compartilharam várias daquelas decepções. A falta de competência para alcançar o Leicester, a final de Champions perdida, o vice na Copa da Liga e outras 4 campanhas nas Copas Nacionais que terminaram nas semifinais. Kane optou por buscar novas ambições quando teve a oportunidade de se mudar para o Bayern de Munique, uma escolha legítima, mas Son persistiu. A atual temporada passa longe de ser a sua melhor no Tottenham. A sua influência em campo se reduziu, também por problemas físicos, e ele não evitou a péssima campanha na Premier League. Mesmo sua contribuição na Liga Europa foi pontual. Seus 3 gols vieram na fase da Liga e ele não esteve nas vitórias sobre Eintracht Frankfurt e Bodo Glimt na reta decisiva. Disputou poucos minutos na final, atrapalhado por um problema no pé, e pouco apareceu na meia hora em que ficou no gramado. Acabou se esforçando mais para ajudar seu time a preservar a vantagem e, no fim, venceu. E secou as lágrimas para, com a braçadeira de capitão, marcar a sua longa caminhada com a taça que tanto perseguiu. Vamos dizer que sou uma lenda, por que não? Estou me sentindo incrível, é o que eu sempre sonhei. Hoje é o dia em que o sonho se torna realmente verdadeiro. Eu sou o homem mais feliz do mundo. E é claro que ele não se esqueceu de seu maior parceiro em todas as tentativas perdidas. Fiquei tão feliz por ele ter vencido seu primeiro título com o Bayern. Harry, nós também ganhamos! Son era um motivo a mais para o Tottenham lutar. O próprio técnico Ange Postecoglou admitiu como todos no clube queriam lhe dar esse título. Ele ofereceu o melhor ao norte de Londres durante muitos anos. É um exemplo de caráter e atitude, que tantas vezes parece um oásis no futebol de hoje em dia, tão cheio de pompas. É aquele talento que precisava sentir o gosto de ser campeão e aproveita agora da melhor forma, com a tranquilidade de que a história será justa com ele. Sua imagem nos livros dos Spurs será sempre com o troféu da Liga Europa nas mãos. O troféu que marca a passagem de um grande ídolo, agora uma verdadeira lenda. Para ser campeão, nem sempre é necessário fazer tudo certo.
E a atual temporada do Tottenham é um grande exemplo. Embora Postecoglou tenha cumprido a promessa de ganhar títulos na segunda temporada, essa será a colocação mais baixa do Tottenham na primeira divisão inglesa desde o seu último acesso em 78. É verdade que as lesões pesaram bastante, mas isso não serve de desculpa para um time que só não foi ameaçado pelo rebaixamento, porque dessa vez tinha gente muito pior. Há condições de entregar mais. O elenco do Tottenham tem qualidade e isso ficou visível na própria escalação da final, apesar das ausências de James Maddison e Dejan Kulusevski por lesão e de Son no banco de reservas. Precisa de reforços, mas tem uma boa espinha dorsal com Vicario, Christian Romero, Mickey Van de Ven, Yves Bissouma, Brennan Johnson e outros talentos. Tem time para ir além do 17º lugar na Premier League, mas que por enquanto foi bom bastante para conquistar a Liga Europa. E isso significou o mundo inteiro para o Tottenham.